Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Curta-circuito 2021, sessão Trem para as Estrelas. Eduardo Haak, nosso convidado de hoje. Onde você estava durante a estreia de Um Trem para as Estrelas? Bom, se o filme estreou em 88 mesmo, eu estava fazendo um resumo, né, de 88. Eu estava no terceiro colegial, colégio objetivo, estava num ano complicadinho, assim, de final de adolescência, início da vida adulta, crise vocacional. Então você estava meio parecido com Vina. De alguma forma parecido com Vina. De alguma forma, o personagem, para quem está assistindo a gente, Vina é o protagonista, né? O personagem principal do Trem para as Estrelas. O saxofonista lá. Sim, inclusive o filme, na ocasião, eu vi logo, eu não vi no cinema, mas é um filme que ele foi para a televisão rápido, ele deve ter sido em 89 que eu vi, porque eu vi próximo, eu já tinha assistido o filme, daí eu vi uma entrevista do Thaumaturgo, em que ele mencionava algumas coisas muito curiosas sobre a construção do personagem dele e tal, e isso em 89... peraí, eu perdi Você tinha perguntado alguma coisa assim? Então, onde é que você estava nessa conjuntura astral aí de eu queria entender de propósito justamente as semelhanças, porque a gente está com uma pessoa que está, de certa forma, parecida, né, em termos de tempo, não tanto de espaço, né? Você em São Paulo, mas o Vina, o protagonista, no Rio de Janeiro, mas me parece que há alguma questão existencial que vocês possam ter compartilhado em algum momento. Olha, eu lembrei... O que, por exemplo? O ponto que eu ia falar, assim, que eu acho interessante, que eu vi o filme em 89 e tal, ele foi insuportável ver o filme em 89. Foi um murro na cara, assim. Em que sentido? Porque ele evidenciou muito o mundo horroroso que a gente estava vivendo. Exatamente. Tanto é que o filme, hoje em dia, você até vê esse lado de uma maneira curiosa, agradável. Fala, pô, esses 30 e tantos anos que se passaram fizeram dele um retrato de época muito curioso e tal, que você até vê com esse recuo, fala, pô, é legal, que interessante, tal, mas na ocasião... foi um espelho muito cruel, assim, do que estava se passando nas nossas vidas, assim. É porque, assim, se olhar no espelho nem sempre já é uma coisa boa, né? Sobretudo naquele momento em que é uma ressaca espiritual muito grande, né? Total. Era uma época, assim, os anos 80, foi uma época que começou muito bem. Eu estou falando de uma experiência subjetiva. Sim, claro. Mas eu acho que essa subjetividade, ela ilumina um pouco, assim, eu tenho algo a dizer sobre isso. Total, claro. E eu lembro, assim, até meados dos anos 80, existia, assim, uma euforia, um otimismo, assim, no Brasil, nas relações, nas iniciativas das pessoas, tal. E a segunda metade da década, e cada vez se agravando mais à medida que a década avançou, a coisa caiu, assim, num niilismo muito barato, sabe?
num pacto coletivo, assim, bom, o pior sempre prevalece. Então, sim. De certa maneira, a gente sabe, todas as épocas, o pior prevalece, de certa maneira, mas ali era uma coisa assumida, sabe? Para que se dane, sabe? Tá tudo arrebentado mesmo, vamos arrebentar, assim. Então, ficou tudo muito decadente, muito esculachado, assim, muito sem saídas, assim, palpáveis, e você vivenciar esses conteúdos, assim, no início da vida adulta, ali, um momento de decisão de profissão e tal, tudo, e você já encarar um mundo ali em que tá tudo ruído, sabe? Foi difícil para mim, e o filme, ele foi um espelho disso, assim, eu falei, foi insuportável, eu não gostei do filme na ocasião, mas eu não gostei não por falta de qualidades. Talvez pelo reflexo. Talvez pela constatação daquilo tudo. Né? Sem dúvida. Quando eu revi muitos anos depois, eu falei, poxa, é um grande filme. Sim. E é interessante que na trajetória do Diegues, né, do Carlos Diegues, é um filme um tanto diferente do que a gente estava acostumado a ver. A obra do Carlos Diegues é muito vasta, né? Alguém que foi um dos pioneiros, né, nos Estados Unidos falam-se dos founding fathers, né? Ele foi um dos founding fathers do cinema novo aqui no Brasil. E por conta disso, né, por toda uma questão ideológica, né, de visão de mundo mesmo, né, um cara que começa lá nos anos 60, sobretudo nos anos 60, né, muito voltado para uma crítica social, econômica, né, e aí há uns rompantes em que isso é quebrado, né, Chuvas de Verão tem isso, mas tem essas questões mais existenciais ali dentro, Bye Bye Brasil, Bye Brasil, já Bye Bye Brasil. Também, todo mundo fez uma redação na escola, pelo menos, né, a geração dos antigos, né, de nós, criaturas idosas, a gente fazia redação na escola, né, sobre o Bye Bye Brasil, que é justamente essa contraposição entre o urbano e o agrário, né, enfim, o sonho e a realidade. Não chegou a fazer? Não fiz redação sobre esse tema, embora tenha estudado num colégio com viés esquerdista, tudo e tal, mas não chegou a esse ponto. E aí a gente vê o Trem para as Estrelas, por exemplo, Quilombo, né, que foi um retumbante problema, né, para o cinema brasileiro, é problemático. Enfim, e fato é que a gente chega então em Um Trem para as Estrelas, em um país, como você mesmo descreveu, né, em loco, você sentiu tudo isso em loco, bastante degradado em termos de instituições, né? Aqui na nossa mostra a gente comenta, entre outros filmes, sobre Bete Balanço, também trata de música e trata de uma geração bem parecida, né? Mas alguns anos para trás, né? Lá em 84 e tal, em que havia uma beleza, uma leveza, né? Uma vontade de que vai dar certo, né? Direta já, enfim. E o Trem para as Estrelas já entra nessa rebarba. Tem uma cena que eu acho bem interessante, a produção, por gentileza, coloque aí no ar, o próprio Carlos Diegues aparece numa ponta, a moda de Jean-Paul Belmondo, falecido recentemente, né? Com chapéu, com aquele cigarro do acossado, fazendo observações. Então, você vê que ainda tinha alguns cacuetes, né, sessentistas, né? O filme tem também um lado do mágico, que aí remete muito ao Bye Bye Brasil, na hora em que chove feijão e arroz, né, e a santinha. Mas é uma situação... Pois não. É uma situação toda muito irônica, né? Porque logo no começo do filme, o Milton Gonçalves, que é o delegado Freitas, lá, né, eu acho que é o grande personagem desse filme. Ele é um ator fenomenal e ele está muito estupendo no papel. Alguém chega e fala, pô, tem que descartar um monte de comida pichada, tal. Aí ele fala, joga dá para os pobres. Aí o cara fala, pô, mas tá tudo bichado. Não, pelo menos eles morrem de barriga cheia, tal. Aquele populismo bem barato, né? Asqueroso, né? Quando tem essa chuva, vamos dizer, que tem até uma alegoria ali, assim, que você pode ver como uma coisa alegórica e tal, se você linka com o que o Milton Gonçalves falou no começo, a coisa pega uma conotação totalmente irônica, mais mordaz mesmo, né? Mordaz. Sim. Você falou esses cacoetes sessentistas,
Numa coisa ou outra, mas o filme ele é oitentista, assim, de raiz. De raiz, né? Assim, é um neon-realismo. Neon-realismo. Completo, né? Aquele início com o Guilherme Fontes sem camisa, tocando sax, que parece um comercial de cigarro da época, né? Aquilo é típico, né? Típico, uma beleza em que a gente vai tentar entender depois o que é aquilo. A princípio parece um playboyzinho, né? Mas ao mesmo tempo é um cara que está inserido em um contexto de pobreza, né? De ruas sórdidas, né? Amizades também um tanto quanto duvidosas, né? Sim, sem dúvida. A cena de abertura, se eu me recordo bem, já naquele cenário do cemitério de carros ali, eu tenho a impressão que é isso, assim, porque inclusive eu menciono isso no texto que eu escrevi sobre o filme e tal, que o Diegues, ele fez uma escolha como diretor, uma escolha muito boa, muito acertada, que tá, Rio de Janeiro ali, mas em nenhum momento ele mostra nenhuma paisagem da cidade maravilhosa. A coisa ali parece um cenário de Blade Runner mesmo, é helicópteros sobrevoando cemitérios de carros, é aquele conjunto habitacional em Guadalupe lá, que parece o Gropiusstadt de Berlim, lá, a casa da CNF. Quer dizer, é um mundo distópico, assim, que se você não conhece o Rio de Janeiro um pouco mais a fundo, você não fala que aquilo é o Rio, assim, pô, cadê o Cristo, cadê as praias, cadê a Garota de Ipanema, né? Eu achei essa escolha dele como de direção muito acertada, assim. Ele não faz nenhuma concessão, né, nesse filme, assim, a esperança, é um filme desesperançado, assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O personagem, por exemplo, do Zé Wilker, né, que é aquele bêbado de redação de um jornalista, sai à noite, toca Blue Moon. E é um momento em que ele fala, eu já fui brasileirinho igual a vocês, eu já torci por futebol feito vocês, agora eu quero mais a que se dane. Né? Essa ressaca moral, né? Bem típica, bem típica. Da época, do momento ali e tal, sim. E é muito curioso que ele está ali num bar, né? Quando ele fica pedindo Blue Moon, maestro, toca Blue Moon. Blue Moon. E o Fawcett que está tocando ali, né? É um contraste tão forte, assim, também. Você evocar o mundo de Blue Moon, o mundo mais romântico e tal, e aquela crônica crua, assim, cyberpunk do Fawcett, né? Num cenário todo muito neon, muito mobiliário Memphis, tal, todo. Inclusive eu lembro que no texto que você escreveu sobre o filme, você menciona que ele estava planejado para ser feito em São Paulo originalmente, né? Você fala que foi uma escolha muito... porque ele acabaria virando uma espécie de cidade oculta, né? Se ele fosse rodado aqui. Eu achei muito certo a ambientação nesse Rio distópico, então, perfeito para o filme. Assim. Em São Paulo, ele funcionaria de alguma maneira, porque afinal é uma história ali, legal, bacana e tal, mas algumas peculiaridades dele, realmente, elas cabem melhor no Rio, assim, né? Sim. Para quem gosta de história do cinema brasileiro, tem a participação do Zé Trindade, né? Opa. Zé Trindade, que é um dos grandes colossos assim, da vida afetiva de muita gente. Da minha, pode dizer que sim, da né? Minha também, claro. As frases, os slogans, né? E aí, pessoal, quem for ver o filme, por favor, preste atenção ali no elevador, uma cerveja, uma pança... um tanto quanto saliente, derrotado, né? É uma cena fazendo terrível. Uma cena terrível, porque assim, a princípio seria uma brincadeira, é o Zé Trindade, é um brincalhão. Parece uma situação de chanchada ali, né? É uma situação muito típica, aquele personagem cômico, tomando uma cerveja no elevador, porque a megera... É fantástico, né? Maravilhoso. Essa sacada é maravilhosa. Você tem uma pessoa que fica dentro do elevador o dia inteiro, cantando, né? Mas a cena é terrível, assim, é horrível, é opressiva, assim, no filme, né, no contexto.
é muito interessante o efeito que ela suscita, assim, porque teria tudo para ser uma cena cômica e não é terrível. Sim, mesmo ele com a voz de Zé Trindade, com aquele tipo, o biotipo, tudo ali, né? Claro, prontinho para ser uma cena de comédia, mas é uma tristeza, uma encheção, um cansaço, né? No final também. No final também. Quando ele está no camburão lá, porque a filha foi em cana e tal, ele também, ele tem uma tiradinha ali, acho que ele vê o Vina e fala, você aqui. O doutor. Mas é deprimente a coisa, é muito, assim, lamentável, né? Sim. E eu lembro, depois disso, o Vina entra nessa casa, né, nesse conjunto habitacional, para ver se encontra ali a menina que sumiu, né, a namorada dele. E aí dá de cara com o pai, né, com o Zé Trindade aí, manguaçado, com uma cerveja, e aí vai ver a esposa, a tal da Megera, a Miriam Pires. Para quem curte essa questão de laços familiares, né, e entender que nem sempre isso dá muito certo, a personagem da Miriam Pires eu acho muito bom, porque ela fala o tempo todo que ela foi uma excelente mãe. Melanie Klein, assim, na cabeça, né? Ela foi eu sou uma excelente mãe, minha filha conta tudo para mim, não sei o que aconteceu. Ela questiona a escolha dela do Vina, você é um bom rapaz, olha que minha filha é muito preparada, não sei o quê, papapá. É uma histérica, né? Ela faz uma personagem. Sim. A Miriam Pires era uma atriz absolutamente fabulosa, também com uma presença cênica muito forte, assim, muito forte, sim. Aterrorizante até muitas vezes. Ela nesse papel, assim, e a histeria dela, aquela fala compulsiva que encobre isso tudo. Minha filha é uma pessoa muito bem formada, e ali naquela alienação de televisão, sim. Assim, é um outro aspecto. São vários do filme, todos os grandes personagens e grandes atores têm suas epifanias, suas pequenas ou imensas epifanias, assim, né? Cada aparição ali, assim, revela um pouco desse mundo em que aparentemente as coisas perderam a integridade, a inteligibilidade, né? E está tudo ruído mesmo. E cada um dá um testemunho muito subjetivo, muito pessoal. Sim. E ela é uma das que fazem isso. E é interessante que na hora em que ela aparece, fica aquele claro-escuro, né? Ela fica ali como se estivesse nas trevas, assim, uma coisa sombria mesmo. Tem umas cortinas, assim, em termos de fotografia, né, de construção de cena, e aí a luz da televisão vindo para cima dela, né, e o Vina totalmente sem entender nada. Que mulher é essa? Que louca é essa? Vamos conversar, vamos tentar conversar. E ela falando frase feita e pensando só em si mesma, né. Mas o Vina é um cara... um Édipo sórdido, urbano na veia, né? Mas o Vina é um cara, eu acho que ele boia um pouco em várias situações, assim. Ele é uma pessoa que não está muito bem preparada para a vida, assim. Ele vacila muito, assim, em muitas situações, tanto é que essa busca que ele ia atrás da namorada que sumiu e tal, ele parece hesitante aqui na situação, tudo bem que ele começa a ser apertado pelo delegado Freitas, tal, que toma ele como um suspeito, tanto é que ele fala, você não deve nada não, né, garoto? Olha, veja bem, todo mundo tem um esqueleto no armário. E o Vinas, ele tem um ponto ali que ele parece que ele quer desistir, ele fala, deixa isso para lá, esquece esse assunto, parece que ele quer continuar tocando os saques dele ali sem se meter em maiores encrencas, assim, né? Sim. Sem se comprometer muito. Tanto é que muitos personagens, embora o Vina, Guilherme Fontes, ele seja o protagonista, ele tenha a posse de bola mais do filme, vários personagens ali, vários atores com quem ele contracena, meio que tomam o protagonismo. Assim. O Milton Gonçalves, especialmente, assim. Mas ele acaba passando meio por um papel, por uma função temporariamente coadjuvante, assim, nas situações, assim. Porque ele fica muito, né, Eduardo, naquele do princípio do prazer, né? Eu vou tocar sax, eu vou ganhar o mundo, eu tenho uma namorada, eu faço sol raiar, eu faço sol... Sim, ele
E aí vem o princípio da realidade, né? Aí vem o delegado, que é o princípio da realidade, meu amigo. E aí? Isso, e aí Vambora pra vida, né? Ele nem percebe que a namorada não tá muito aí para ele mais. Ela dá muitos sinais disso, assim, e ele ali, assim, construindo naquele solipsismo dele e tal, ele nem saca muito o que tá ao redor. E, sim, o Milton, ele tem quase uma atitude didática, assim, de puxar ele meio para a realidade. Sim. Tudo daquela maneira truculenta, de policial, tal, ali, tratando ele como um suspeito, mas existe uma atitude paternal, assim, tem cá, garoto, deixa eu te mostrar a vida como ela é, tal, isso vai ser bom para você. Sim, sim. Tipo assim, E a hora em que a foto da namorada cai no urinol é qualquer coisa, né? Para quem estava acostumado a ter uma namoradinha cor-de-rosa, né? Essa namoradinha, eu explico, gente, é porque a moça some, né? E aí, eis que vai o Vinícius, o Vina, a uma delegacia onde encontra o senhor delegado, o Milton, que a gente está conversando, e a conversa, né, Eduardo, ela não ocorre, digamos, de um jeito muito tradicional, ela ocorre dentro do banheiro, sim, com o delegado urinando. E aí a foto que ele mostra da menina cai no urinol. Né? Então, 3x4 não dá para ver muito bem. Não dá para ver muito bem. Então, justo, né? Tipo, menino, vambora, cresce, né? Porque se você ficar vivendo de ilusão, isso aqui não vai pra frente. A garota sumiu, você quer que eu ache ela mesmo, né? Sem dúvida. E a cena é terrível, né? Ela é opressiva, assim, existe um detalhe ali, que quando o Vina ele vai mexer na carteira, acaba caindo um baseado na carteira dele. Sim. Porra, ele pisa ali, assim, fica petrificado. Aí o delegado termina, né, o que está fazendo no urinol e tal, e fala uma coisa e afasta o pé dele, pega assim, aí que ele fala, você não está devendo nada não, né, garoto? Não, você é merreca, isso aqui não interessa, tal, mas dá um aperto, dá uma costa, assim, que é aterrorizante mesmo. Você sente o medo do personagem. Sim, né? Você chega a princípio procurando ali o Estado, né? Vou à delegacia, eu quero achar a minha amada. E esquece que está no Brasil. O delegado Bera. O delegado Bera. Ele toma cerveja na delegacia, durante o trabalho, né? Assim, a informalidade, assim, o mundo real, assim. Sim, totalmente, né? Totalmente. Tem um personagem que eu acho bem bacana, um amigo um repórter fotográfico, né? Do jornal, e que ele faz aquela linha do sensacionalismo, né? Garoto, vamos dizer que você estuprou ela, porque assim a gente consegue vender mais jornal. Até tá o José Wilker também na cena, né? E aí, com base nisso, quem sabe a gente faz um bochicho aqui e a gente consegue achar a garota. E ele vai sempre nessa coisa, assim, lembrou muito o Jamil Gawar, no caso, Cláudio Alessim, que foi o delegado na época, né? Que descobriu, e tem uma obra fantástica do Valério Mene, o repórter, que ganhou, inclusive, prêmios na época, né? Vai morrer. O livro é fantástico. E tem muito disso, né? Essa coisa da polícia nos anos 70, no caso da Cláudia, do falecimento dela, mas ainda tinha essa rebarba, né? Sim. De uma coisa pesada, suja. Esse conluio, jornalismo marrom com polícia, que o Nelson Rodrigues, né? O Amado Ribeiro, é um personagem que sintetiza muito. O repórter mais cafajeste da terra, não sei o que e tal. E o Daniel, é o Daniel Filho? Agora. Daniel é da turma do jornal, né? Então, mas ele faz um papel meio assim. Faz também, totalmente. Sim. Ele, o Wilker e o fotojornalista, né, também. E o Daniel, inclusive, ele fez o Amado Ribeiro no Beijo no Asfalto. Ele fez o repórter mais cafajeste da face. Então, você está vendo o Trem para as Estrelas, se você viu o Beijo no Asfalto, você fala, acho que ele já fez esse mesmo personagem. Sim. E mesmo a personagem da Miriam Pérsia, da Miriam Reis, perdão, quando a gente pensa no Dedé Mamata, né, que é o avô do rapaz, é aquela mesma coisa, meio entrevado, e a televisão. Havia uma fixação por televisão dos anos 80, né, Eduardo? A televisão era uma coisa
era mais explícito o poder hipnótico da televisão, né? Acho que a gente se acostumou muito a isso, né? Eu acho que era mesmo, né? Embora os Titãs já cantassem que a televisão, em 85, que a televisão me deixou burro. Muito burro demais. Quer dizer, uma parcela das pessoas tinham sacado ali que aquele troço podia ser muito envenenador, tal, muito tóxico. Pô, mas numa época em que não existia TV, internet, óbvio, não existia, não existia TV a cabo, existiam, sei lá, 6, 7 canais abertos, quer dizer... Sem controle remoto, né? Geralmente... Tinha que levantar... Ir lá, plac. Geralmente as crianças é que iam, né? Nós é que fazíamos esse trabalho sujo, né? Então, sem dúvida, nesse tipo de situação. A televisão, ela tinha esse poder mesmo. Às vezes eu comento, eu te falo, assim, conversas nostálgicas, assim, quarentões, cinquentões, como eu, assim, vocês lembram, cara, tal série, que a gente vê hoje em dia, aquilo é uma porcaria, aquilo lá passava em horário nobre, sábado à noite, e 80% de Ibope e tal, era uma loucura, assim, todo mundo via mesmo, porque não tinha muita opção, né? E os filmes dessa época, alguns, O Trem para as Estrelas é um exemplo, você falou Dedé Mamata também, essa onipresença da televisão, eles evidenciam muito, assim, sem dúvida. Sim. E também da música, né? A gente comentou agora há pouco sobre Bete Balanço. Em Trem para as Estrelas também tem uma pessoa bastante comentada da música brasileira, que é o Cazuza. Né? Então, a gente entender como é que era, quais eram esses grandes nomes, né? E como é que tinha essa coisa midiática por trás. Parece o Ezequiel Neves, né? Produtor, sim. Né? No papel de produtor, fazendo papel de produtor, né? Sim. O peso da música nessa época também, a indústria fonográfica nessa época, eu nem vou entrar, porque eu não sou do meio e tal, mas eu, como qualquer pessoa da minha geração, eu fui um cara muito ligado em música, assim. Você não precisa apelar para números, tal, para você constatar que era uma indústria muito poderosa, e era poderosa porque tinha muita penetração, e tinha muita penetração porque tinha muita demanda por isso, assim. E esses filmes também, eles revelam muito disso. Tinha essa época, assim, pós-ditadura, ali, o começo da redemocratização, tal, foi pródigo, assim, nesse Bete Balanço, Areias Escaldantes, teve vários filmes, assim, que o mote, no fundo, eram as bandas ali, naquele conjunto de videoclipes, assim, né? Sim. E era uma indústria muito forte mesmo, que só ruiu no começo do século XXI agora, né? Assim. Sim, e eram deuses, né? Essa indústria fonográfica era uma coisa. Quem iria imaginar que a Kodak fosse falir, né? Então, quem iria imaginar que as empresas de LP, né, de depois CD, enfim, fossem falir e as pessoas pudessem comercializar músicas livremente, né, de casa, né, de dentro de casa, né? O que num primeiro momento ali por 2003 pareceu até uma coisa, nossa, que coisa interessante, né? Você pode produzir um disco agora na sua casa e disponibilizar em MP3 e tal. Essa indústria fonográfica é uma sujeira mesmo, esses caras têm nada que se danar, mas tudo tem muitos lados e logo se viu que isso tudo tá muito bom, você produz aí, mas isso fica pulverizado aí entre trilhões de pessoas que produzem música e não chegam a lugar nenhum. Eu vi uma entrevista muito bacana de um cara, o Torquato Mariano Martínez, ele é um guitarrista fabuloso, e ele esteve em várias posições na indústria musical, como músico e como executivo. Ele foi figurão, assim, numa dessas, quando existiam gravadoras ainda e tal. E ele conta muito, assim, dessa transição, né, de uma indústria poderosíssima para uma indústria que põe mil músicos, 1000 músicas por dia, por hora, tal. Isso, a coisa perdeu, assim, completamente a medida, tal, assim.
é interessante o testemunho dele, assim. E ninguém podia prever isso mesmo. Ninguém podia prever, né? Porque a grande sacada é o que? Era você fazer os shows, mas você vender os discos, né? Você ter a platina, né? O disco de ouro na parede. Fosse o Elvis Presley com aquele monte de... Né? Aquela coisa bem icônica, né? De Elvis Presley, lá em Graceland, cheio de LPs, a sala tomada de LPs. Inclusive, né? você conhecer esses cantores, essas bandas, por televisão e por disco e tal, isso tudo mitificava os caras. Eu lembro uma vez, eu tinha 15 anos, eu estava numa loja aqui em São Paulo, uma loja de instrumentos musicais com meus amigos, e estamos ali e tal. Era uma loja que tinha umas exclusividades, assim, tinha uns instrumentos importados e tal, e essa loja abastecia muitas bandas, assim, na ocasião. Pô, daí de repente eu olho, assim, dou aquela olhadinha, assim, eu vejo que tem um pessoal entrando na loja, cara, os Paralamas do Sucesso, o Bi, o João Baroni e o Herbert. Aí para tudo, né? A loja parou. Nem foi tanto isso. Foram mais prazer. É que também a loja de música. A loja, eu estou falando a minha reação, que a loja estava muito cheia, tal, e eu acho que eles estavam até acostumados com figurões, mas eu olhar aqueles caras, assim, ao vivo, mas me deu uma sensação de choque, assim, sabe? Choque, como se eu estivesse vendo um fantasma, assim. tal era a aura, assim, que, vamos dizer, que toda a exposição de mídia, de discos, de Rock in Rio, aqueles caras tocando no Rock in Rio, todos os garotos meio que falam, porra, isso é tão legal, e esses caras mostram que é possível, assim, e tal. Aí, de repente, os caras ali em carne e osso, foi uma experiência chocante, eu diria. Quase de ver um fantasma, assim. E é esse poder da mídia, aí, que transformava esses caras em mitos. Com certeza. Mitos mesmo. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu revi há pouco tempo, recentemente, para a gente poder conversar, né, revi o filme, e uma hora eu tive um insight, assim, uma sacação pelo seguinte, ali é bem a geração do Bussunda, né? Aquele tipo de humor, assim, mais, hoje em dia seria politicamente, está além do politicamente incorreto, inclusive, né? E recentemente foi lançado um documentário da filha do Bussunda sobre o pai, né? Em alguns momentos, sou até um tanto chapa branca, enfim. Talvez por razões óbvias, pelo fato de ser um amor, né? Perder um pai tão jovem, enfim. Sem dúvida. Mas é de se questionar, né? Porque a gente consegue ter esse retrato, né? Se a gente pegar o Trem para as Estrelas, entender aquele tipo de juventude, aquele tipo de Brasil, aquele tipo de postura, né? De conflito, né? E, posteriormente, o que a gente percebe hoje em dia, né? Como é que esses jovens, como é que esses filhos, né, estão perante o mundo, né? É uma imensidão, né? Uma montanha, né, de diferenças, né? Pois é, eu estou infinitamente mais afinado com a geração, embora o Bussunda, os caras do Caceta fossem em média 10 anos mais velhos, eu tenho 50, né? O Bussunda acho que era de 62, eu sou de 71, mas eu tenho muito mais afinidade espiritual, digamos assim, com essa turma. Eu fui formar, o Planeta Diário formou a minha cabeça, assim, formou o meu jeito de enxergar o mundo, assim como outros caras, sei lá, o Costinha, o Zé Trindade, o Milor Fernandes, tal. Eu faço um adendo, assim, o humor dessa época, dos anos 80, eu acho que foi um dos apogeus, assim, foi um momento ali que casou muito bem, vamos dizer, o talento excepcional desses caras, como, por exemplo, a turma do Cacete do Planeta, com um contexto ali histórico e tal, que favoreceu muito uma liberdade meio irrestrita, assim. Tem chamadas, né, de primeira página do Planeta Diário que... Você vê que o Cláudio Besserman, nesse documentário, eu cito de propósito isso, só para a gente, para suscitar aqui o debate, em que ele fala que aquela foi a geração em que provavelmente nunca mais vai se repetir, porque os pais concediam tanta liberdade, que é o oposto desse estilo de vigilância, né, opressiva, onipresente. Sem dúvida.
Eu sou pai de uma menina de 19, 20 anos, então, de certa maneira, eu acompanho os millennials, eu já nem sei se é geração Z e tal. Essa turma... Já está no Z, daqui a pouco já está no Z, no Tota, já foi. E, embora haja semelhanças, quer dizer, nunca existem rupturas totais e continuidades totais, as coisas sempre se acomodam de uma maneira e rompem outra e tal. Mas tem coisas assim que a gente discute numa boa, assim, e eu falo, pô, mas tá um pouco demais, né? Sabe, certos patrulhamentos, quer dizer, tá todo mundo ficando muito engessado, sabe, numa posição assim que aí você começa a perder também a capacidade até de discernir o que é uma brincadeira, o que é um contexto ali irônico e tal. Não, tudo é levado meio a sério demais, a ferro e fogo. Eu não tenho como me identificar, assim, eu não tenho vontade. Graças a Deus eu fui jovem em outra época, eu não gostaria de ser jovem hoje em dia, cara. Eu acho e tem um lado também atemporal, assim, que permanece até hoje nas amizades, né? Aquela amizade do Vina com o Dream, né, que é o personagem lá do Taumaturgo Ferreira, você destaca belamente no seu texto, Eduardo. Acho trechos assim fantásticos no seu texto, justamente sobre isso, né? O momento da morte do Vina, né? do Dream, perdão, do personagem do Taumaturgo Ferreira. O que você conta sobre isso? Foi isso, então, no começo do nosso bate-papo aqui, eu mencionei que eu assisti a uma entrevista do Taumaturgo, na ocasião, em 89, eu tinha visto o filme já e vi logo depois, em que ele fala que a cena da morte, porque eles, para quem não viu o filme, um amigo, muito amigo do Taumaturgo, o convence a fazer um assalto. É o personagem do Marcos Palmeira, né? Isso, Marcos Palmeira. O Jacaré. E aí até o Vina fala, pô, o Jacaré não é boa coisa, tal. E o Taumaturgo tem o Dream, né? Ele chama Eduardo Dream. Não, ele tem uma ideia utópica de ir para Nova York e tal, não sei o quê. Não, a gente só levantar uma grana, eu não sou ladrão, não, eu só vou fazer isso porque eu estou precisando de uma grana para ir para Nova York e tal. E as coisas dão muito errado. No assalto, ele leva um tiro, ele não pode ir para o hospital porque a circunstância em que ele levou o tiro e tal, e ele passa a noite ali embaixo de uma ponte com o Vina tentando, assim, acolhê-lo de alguma maneira ali naquele sofrimento e tal, e de manhã ele já está nas últimas, assim, ele sente que a vida dele está se esvaindo, e é muito tocante que ele fala, ele começa a falar com Vina, fala, Vina, fala comigo, cara, diz qualquer besteira, porque ele está sentindo. Aí o Taumaturgo disse que ele e é uma cena muito tocante, o Taumaturgo faz maravilhosamente. Aí, voltando à entrevista de 89 lá, ele fala que ele se concentrou, né, para fazer ali o personagem com aquela intensidade emocional toda, num amigo dele, um amigo do Taumaturgo, que havia falecido recentemente. Então, ele se focou nos sentimentos de pesar que ele ainda estava experimentando em relação à morte desse amigo, e que isso fez muito mal para ele. Foi uma cena muito penosa, assim, que teve um custo emocional muito grande, assim, e eu acho muito verossímil que isso tenha acontecido mesmo. Sim, porque você sair, né, depois tipo, essa mágica de ator, né, como é que você se transforma num outro e você conseguir sair depois, né? Disso, sem dúvida, sim. E você evocar, vamos dizer, numa história pessoal ali, um sentimento, sentimentos muito difíceis da morte de um amigo e tal. Diz que ele fez muito mal para ele. Olha, eu estou falando aqui de uma entrevista que talvez nem o Taumaturgo se lembre mas eu costumo me lembrar de umas coisas, assim, de 33 anos atrás, falo, pô, aquele programa da TV Gazeta que passou em maio de 89. Esse é um caso desses, assim. E foi muito marcante, eu nunca esqueci disso, assim. Porque a entrevista foi boa, porque eu tinha visto o filme, e uma coisa colou com a outra, tal. E o personagem do Taumaturgo,
ele é aquele tipo malandroso, assim, que ele cativa a gente, ele é muito simpático e tal, mas você sabe que aquele cara é encrenca, você fica muito perto dele, e você percebe logo, assim, que ele próprio sabe, ele próprio não consegue se convencer, vamos dizer, dos planos mirabolantes, ele conhece a própria impotência existencial, né? Então torna tudo mais dramático ainda, porque você fala, pô, esse cara é legal, ele não merecia... Esse é um personagem eminentemente trágico, né? Ele não merecia o destino dele, cara. A mãe cega, não? A mãe cega. A mãe cega, e ele fica prometendo, assim, que ele vai comprar uma TV cega e matusquela. Assim, minha mãe tá meio matusquela, não sei o quê. E ele fica prometendo que vai comprar, tá juntando grana para comprar uma TV em cores para a velhinha e tal. Eu até lembrei do Jorge Luiz Borges falando, né? Que Deus, as ironias de Deus, que deu ao mesmo tempo para ele, Borges, né? Uma biblioteca com 100 mil volumes e a cegueira, à noite. À noite, que se refere à noite, a cegueira. E a mãe do Dream também, ali, ó. Uma velha cega que fica vibrando porque o filho vai comprar uma TV em cores. São os lances. Eu falei que esse filme ele tem vários lances muito mordazes, assim, né? Uma coisa que não é muito comum nos filmes do Jaggers. Embora o personagem do Wilker, do Bye Bye Brasil, ele tem uma pegada. Assim, eu lembro que eu e meus irmãos, quando a gente era criança, a gente curtia muito, assim. O personagem do Wilker, especificamente, quando eles chegam lá naquele... Eu não lembro onde é exatamente, eles estão num lugar lá, dos cafundós do Brasil, e ele chega e fala, pô, onde que é ele não usa a palavra prostíbulo, mas ele usa a palavra crua, assim, começa a perguntar, tal, aí o cara lá se faz desentendido, pô, mas onde que é o prostíbulo? Tal. E tem uma outra pessoa do Bye Bye Brasil que está no filme, né? A Beth Faria. A Beth Faria, que faz a mãe. Que faz a mãe num personagem que também é bem típico, né, do cinema brasileiro. A vedete, né? Em fim de carreira, mostrando o corpo, enfim, e aí que o personagem do Wilker, inclusive, aparece, né? Na hora que tá tendo um show, né? E aí, enfim, mas é bem interessante a gente pensar nisso, porque a gente está aqui há tanto tempo falando sobre um filme que, a princípio, seria sobre um rapaz tocando saxofone e querendo vencer na vida, né? Sim. Mas quando a gente pega para ver realmente o filme e ver essas questões do roteiro, de construção de cena, a gente falou do momento em que chove arroz com feijão, e mistura com loucura religiosa, e mistura com esse clima meio pornochanchadeiro, né, da Beth Faria, né? Sim, é um universo bem rico, né? Conseguiram fazer nesse filme um universo bem rico. Né? Sim, meio compêndio mesmo, né? Do imaginário brasileiro da época, assim, em suas várias vertentes. Esse personagem da Beth Faria, ele parece, de certa maneira, o personagem dela no Bye Bye Brasil, né? Que também ali é uma mulher madura, tal, mas que explora ainda assim essa atratividade e tal. E ela é mãe, né, do Vinícius, mãe do Vina no filme, e tem algumas sutilezas, assim, que você não pega. Provavelmente uma pessoa que vê o filme pela primeira vez não vai pegar isso, mas a gente que já viu o filme algumas vezes, você fala, cara, olha isso só. Revendo o filme também, não para o nosso bate-papo de hoje, mas para escrever o texto, tem uma cena em que o Vinícius vai encontrar a mãe lá, tal, no cabaré onde ela faz o show, acho que chama as Mimosas Eróticas o show. Mimosas Eróticas, sim. Mimosas Eróticas, cara. Quem quiser, aliás, ver a lista de nome dos filmes brasileiros dos anos 80, feitos, vai se deliciar, assim, porque a criatividade é incrível. Coloque erótico, jegue, tudo. E geralmente não fazem jus, né? Os títulos geralmente são muito mais apelativos do que o... Era só para chamar atenção. Só para chamar atenção, claro. Para vender. E essa cena é muito boa também, do Guilherme Fontes com a Beth Faria, porque ele fica... Tudo bem, você de repente vê sua mãe ali numa roupa sensual, pode ser uma coisa um pouco constrangedora mesmo, tal, mas
existe um dado além ali, existe um conflito de piano mesmo, ele fica muito perturbado na presença da mãe, ele fica se evitando, assim, como se fosse uma coisa muito tentadora olhar para a Beth Faria, do esplendor dos seus 40 anos, assim, e tal, mas isso se linka com algumas outras coisas. O Vida tinha um lado de inibição também, de inibição sexual, assim, tem uma cena lá também que ele se mexe com uma maluca lá, que é a Beth Prado, e ele fica muito inibido, assim, na situação, muito travado. E mesmo nas aparições dele com a Nicinha, com a namorada, ele sempre está mais na dele, assim, ali nos delírios dele e usando meio a namorada como espectador, assim. Quer dizer, é um cara com um narcisismo muito acentuado, né? Inclusive, o filme, ele alude ao mito, né, de Orfeu e Eurídice. Sim, com certeza. Isso é legal a gente comentar, né? Depois o Diegues voltou com mais calma, né, a esse mito. Quando ele trata, ele vai aí sim para a favela, né, para esse lado mais conhecido, né, e vendido no Orfeu. Desculpa, eu não assisti esse. Sim, e que aí já remete mais mesmo ao Tom e ao Vinícius, né? No Trem para as Estrelas a gente não percebe isso, né? Já é um outro tipo de imaginário. Tem um momento que eu achei, conversando com você agora, lembrando de momentos do filme, né? Que a gente vai conversando na cabeça, as coisas vão aparecendo, né? Sem dúvida, carrossel. Claro. Um momento em que uma moça quer transar com ele para fazer uma produção independente, né? Que ela tem que ter um filho de qualquer maneira. Essa também era uma questão muito comum, muito debatida na época, né? Essa libertação sexual da mulher atrelada ao fato de ser mãe solteira e isso ser viável, ser inviável e as questões moralistas em torno disso, né? Muitos filmes e debate na época mesmo, televisão, a gente percebia muito, né? Essa sexualidade aflorando, né? Mas você vê que, sim, mas eu faço uma ressalva aqui, que vamos dizer, era um contexto, era uma situação, era um momento tão escorregadio, em que tudo estava ruído, inclusive essas utopias de libertarismo sexual, tal, não só por causa de AIDS, mas também por causa disso. Tanto então, essa situação que é a Tânia Boscoli, que faz esse personagem e tal, ela ganha uma conotação muito irônica no filme, assim. Você fala, pô, isso tá meio fora de... Eu lembro que na ocasião até fiquei meio... A gente estava todo mundo muito, muito paranoico com essa coisa de AIDS. Então eu falei, cara, essa menina vai transar o quê? Com 10 caras sem camisinha? Ela é Matusquela. Então isso... Talvez tenha uma tese aí, Eduardo. Talvez seja um cacuete, quem sabe ser cientista, né? De amor livre, quem sabe? Um deslize, assim, de não saber colocar isso no roteiro, né? Mas, de repente, ali não ficou descontextualizado. Ficou, vamos dizer, como uma atitude... Ficou inusitado, né? Ficou inusitado. Ele quer dormir e a moça aparece no quarto e diz que tem que ser agora. Ela parece que ela estava ovulando, enfim, ela queria muito ela queria gerar um filho independente. De qualquer maneira, e o momento era aquele. E aí ele deu esse sacrifício. Eu acho, na ocasião, e revendo o filme hoje em dia, eu vejo a coisa com muita ironia, assim, porque é uma utopia já distópica, não fazia mais sentido e tal, e nem soa como uma coisa, vamos dizer, uma aspiração nostálgica, qualquer coisa assim, qualquer referência às utopias dos anos 60 e tal, soa muito oitentista mesmo, assim, uma coisa deslocada no tempo, como acontece o tempo todo, a gente está o tempo todo lidando com anacronismos, né? Sim, coisas fora de tempo, assim, isso faz parte da realidade, e aquilo, acho que é um anacronismo que está ali, assim, um cacoete sessentista, como você bem falou, ali, perdido nos anos 80, perdido, assim, ele não parece outra coisa da minha. E o momento em que eles assaltam a casa, né, o Dream, o Jacaré e o Vina no carro, né, é um momento definidor, aquele tipo de momento do roteiro em que se define, e aí, você está de que lado? Em que o Jacaré fala, vambora,
acabou, o Dream lá levou um tiro, ele vai morrer, dane-se ele. Carro, eu vou com ele, ou eu vou lá ver o meu amigo e ver o que está acontecendo. E o Vina, efetivamente, sai do carro e vai buscar o amigo. Vai buscar o amigo, e aí o acolhe e passa a última noite. Passa essa cena essa noite de agonia que você falou, sim. Bom, cara, sem dúvida. Uhum. Ali é aquela questão do cinema policial brasileiro, né? Um típico, quando vamos fazer um ganho aqui, você fica no carro e tem uma outra ação acontecendo fora da cena, né? E o espectador não sabe, para que lado vai, né? Sem dúvida. E naquele instante, naquele segmento, naquele momento mínimo, né? O Vina decide, não, eu vou ver o meu amigo. Sem dúvida. Porque embora meio inocentão ali, meio perdidão nas próprias ondas, tal, ele é um cara legal, ele é um garoto, um rapaz... Sim, ele é um cara legal. É um cara legal, indiscutível, assim. E tem aquele suspense o Fusca morre e tal. O Fusca morre. Não, o Fusca sempre morre, não? Aí até passa um cara na rua e fala, garoto, estou precisando de uma ajuda. Aí ele, não. Aí o carro volta a funcionar, sabe-se lá por qual intervenção divina. Uhum. Mas num filme tão bem amarrado como esse, até fazer um clichê de suspense como esse, você até esquece que é um clichê, assim, quase que reinventa um clichê ali, quase que dá uma dinamizada, assim, uma renovada. Sim. Em suma, a gente está meio assim, se encaminhando, acho que até para o final, assim, é o filme do Jaggers que eu mais gosto, assim, embora, como eu falei, lá em 88, 89, quando eu vi, foi um murro no estômago, eu não gostei do filme por isso, porque foi muito desagradável ver. Mas hoje em dia é o filme que eu sou mais afeiçoado, assim, eu revejo com prazer, ter revisto, assim, né, nessa ocasião, no caso, escrever o texto, foi um prazer por constatar que é um grande filme mesmo. O Jaggers, ele não eufemiza o horrendo, assim, eu até uso exatamente essa expressão no meu texto, assim, e é uma coisa que tem que aquela época... seja no humor, seja no documento especial, vários fenômenos assim culturais daquela época, os mais representativos, tal, eles foram os que não eufemizaram as coisas, assim, mostraram, as coisas estão feias mesmo, cara, e vamos ter coragem de enfrentar essa situação para o que der, o que vier, né, assim. Então eu acho que é um filme de grandes méritos, assim, por isso tudo que eu falei, por retrato de época, por ser um filme muito bem realizado, uma história muito interessante, uma história que eu acho que tem um apelo para a nossa geração, para pessoas mais velhas e tal, mas eu acho que uma pessoa mais jovem pode apreciar perfeitamente. É um filme que tem uma história muito boa, e tal, personagens muito bons, atores muito bons, uma direção muito boa, então não tem como não ser um candidato a clássico, digamos assim. Sim, com certeza, né? E com esses elementos atemporais, completamente, sim, né? Amizade, derrota, prazer, realidade. Ambições, aspirações. Ambições, eu quero conquistar o mundo, mas o mundo não é feito de papel crepom, né? É preciso atravessar a parede e ver o que tem do outro lado de lá, né? Sim. E isso fica muito marcante no filme. E apesar da gente ter uma amostra que a princípio fala de música, vocês estão vendo que não é só música em si, né? São as histórias por detrás das histórias, com música e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa é a grande beleza, a grande sacada para se ver esses filmes. Porque, assim, a gente falou até relativamente pouco de música aqui, mas ele acaba... vendo por esse lado, ele dá um relato muito interessante também, vamos dizer, desses músicos anônimos que fazem parte Exatamente, essa que é a questão. Esses músicos, essas vidas, né? Essas pessoas. Né? Que acompanham Cazuza, que acompanham Fausto Fawcett, que estão aqui e ali, e que acabam não sendo ninguém, no final das contas. Tanto faz ele como o Zé das Couves, tal, porque Então fica muito forte o contraste entre estrelato e anonimato, né, que existe. Exato, exatamente, sim. Porque, apesar de ser um mundo, a princípio, tão encantador, né, em que tudo vai dar certo,
também exige desses personagens, desses músicos, um dado de heroísmo muito grande e de falibilidade muito grande, né? São pessoas que quebram a cara tremendamente, que se dão muito mal, né? Nem sempre as coisas vão dar certo. Sem dúvida, sem dúvida. Pode crer. Pode crer, bicho. Pode crer, bicho. Gente, chegamos ao fim da sessão de hoje. Prazer estar com você, Eduardo, com todo mundo aí que está ouvindo a gente. Um beijo. Até a próxima. Valeu, tchau. Até.